Amados irmãos e amigos, graça e paz, estamos aqui para mais um bate-papo na TV Caminho Livre. Nosso e-mail é tvcaminholivre@gmail.com. Se você quiser falar comigo, acesse esse e-mail aí, tá? Fala com a gente através do e-mail, tire suas dúvidas bíblicas, tire as suas dúvidas sobre o Evangelho, ou até mesmo sobre um assunto sobre o qual nós tratamos aqui na TV Caminho Livre. Né? Esse vídeo de hoje, ele tem a intenção de ser mais um bate-papo do que propriamente um estudo bíblico. Recebi alguns e-mails de uma irmã que, segundo consta, mora em São Paulo, capital, e ela frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa irmã me enviou vários e-mails me provocando. Mas eu entendo que essa provocação é uma provocação positiva, porque ela tem assistido aos meus vídeos aqui e tem me contestado. Ela diz, dentre outras coisas, que o ensino de que o cristão que foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus e foi salvo, e ele não se perderá, porque é isso que a Bíblia afirma, ela diz que isso não é bíblico, isso não é verdade. Ela diz também que eu, aqui na TV Caminho Livre, enfatizo muito a graça em detrimento da lei, em detrimento das obras. Então ela afirma que eu de certo modo, eu estou aqui, através dos meus estudos na TV Caminho Livre, chancelando as pessoas a fazerem o que elas quiserem, da forma como elas quiserem, da forma como bem entenderem, como se isso fosse algo natural e perfeitamente normal e, o que é pior, perfeitamente legal, o que seria até uma contradição, né? Porque se eu aqui afirmo que você que é salvo não precisa mais guardar a lei, então é óbvio que você pode fazer todas as coisas, porque nada do que você faça, né, você será enquadrado por esta mesma lei que eu afirmo não existe mais na sua vida. Né? Então seria uma contradição da minha parte se eu dissesse isso aqui. De certo modo é isso que a irmã está afirmando a meu respeito. De que eu estou dizendo aqui que um crente ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. E eu disse a essa irmã, no e-mail que eu enviei para ela, que ela, infelizmente, ela não entendeu. Ela não entendeu o Evangelho. Ela tem um conhecimento enorme da Bíblia, mas entendeu pouco e sabe pouco do Evangelho. E não entende ainda e não tem entendido o sentido das minhas mensagens aqui. Para isso, eu quero que vocês leiam comigo aqui, nesse bate-papo hoje, Romanos capítulo 6. Vamos procurar entender aqui algumas coisas relacionadas à santificação, algumas coisas relacionadas à lei de Deus, a importância da lei de Deus na nossa vida. Agora mesmo eu enviei um e-mail para um irmão, se não me engano, o nome dele é Cláudio, né, onde ele me questiona a respeito de dois textos, dois versículos na Bíblia, mais precisamente em São João, capítulo 14, se não me engano, os versos 15 e 21, né, onde ele procura saber, onde ele procura um entendimento a respeito destes dois textos. Né? Porque, segundo ele, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reforça a questão da guarda dos mandamentos, utilizando-se, dentre outros textos, estes dois, lá de João. E eu escrevi um e-mail bem extenso, bem longo para o Cláudio, explicando justamente a importância da lei de Deus na nossa vida, a gravidade da lei de Deus, a importância da lei de Deus na vida de quem? Na vida de nós que já fomos salvos, na vida de todos nós que já fomos alcançados pela graça de Deus. Por quê? Porque existe uma orientação por parte de muitos cristãos evangélicos, e é uma orientação equivocada, de que a lei de Deus, ela não existe mais. Ela deixou de existir. Toda a lei de Deus deixou de existir. Isto é um erro gravíssimo de interpretação. Gravíssimo. A lei de Deus não deixou de existir. Ela existe e ela tem uma função. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu quero fazer uso aqui de Romanos capítulo 6. Tá? Vamos lendo o capítulo 6 e vamos procurar comentar segundo o entendimento que Paulo nos explicita aqui no livro de Romanos e em outros textos também. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que que Paulo começa aqui esse trecho da sua carta aos Romanos fazendo esse tipo de pergunta? Por quê? Olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo faz essa pergunta aqui, não é sem razão, não é sem motivo. Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que tem sentido a partir do instante em que nós tomamos conhecimento de que Paulo, ao escrever aos Romanos, escrever aos crentes da igreja de Roma, que estava em Roma, que era constituída tanto por judeus quanto por gentios, ele o faz na intenção de revelar-lhes o que é o Evangelho e como se deve viver depois de receber este mesmo Evangelho, este conhecimento maravilhoso do Evangelho. E aí Paulo fala sobre coisas maravilhosas. Paulo fala sobre justificação pela fé para os romanos, que muito provavelmente não tinham recebido nenhum tipo de revelação a esse respeito. Paulo fala coisas, olha aqui, abra em Romanos capítulo 3, vamos ler lá, Romanos 4, vamos começar com Romanos 4, só para que vocês tenham uma ideia de como Paulo fala sobre coisas aos romanos, que aparentemente eram surpreendentes e chocantes por muitos aspectos. Olha aqui, Romanos capítulo 4 e verso 6, Paulo diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Paulo fala coisas como essa aqui, ó. Davi diz que bem-aventurado é o homem, ou feliz é aquele homem a quem Deus atribui justiça, ou seja, imputa justiça, independentemente de obras. Isso aqui é chocante para muita gente. Isso aqui é algo incrível para muita gente. Isso aqui pode causar espanto para muita gente, mas como é isso, né? Como é isso? A justiça independentemente das obras. Então, Paulo está falando sobre a justificação pela fé, está falando sobre a fundamentalidade da fé, sobre o fato de Deus atribuir justiça, né, às pessoas, independentemente das obras boas que elas produzem. E isso, evidentemente, vai despertar surpresa, choque. Isso vai afetar as pessoas de modos diferentes. Algumas poderão pensar, por exemplo, que Paulo está aqui dizendo o seguinte, em outras palavras, que aquele que já recebeu a justiça de Deus através da fé que Deus lhe deu, ele está livre para poder fazer o que ele quiser, porque ele já recebeu a justiça de Deus mesmo. É como ele mesmo argumenta aqui em Romanos capítulo 5, abra aí, Romanos capítulo 5, verso 20, olha só: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo escreve isso aqui para os romanos. Tem gente que não entende o que ele escreve, o que ele afirma. Tem gente que entende, mas tem gente que não entende. E tem gente que faz questão, né, de forma deliberada, de entender errado. São os provocadores deliberados, né? E Paulo encontrou muitos desse tipo, né? Na igreja de Roma, evidentemente, havia quem deliberadamente quisesse confrontar Paulo como se Paulo estivesse escrevendo coisas tolas e coisas sem nexo e sem sentido, de acordo com a palavra de Deus, não é? Por exemplo, olha aqui: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecado abundou? Então, onde o pecado abundou, por conta do que Cristo fez na cruz, superabundou a graça. Superabundou a graça. E aí Paulo, evidentemente, conhecendo, antevendo as objeções que lhe fariam, diante de tudo isso que ele disse, acabou dizendo lá atrás, ele diz aqui, ó: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, então quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Alguém pode pensar, então quer dizer que eu vou cometer pecados aqui do jeito que eu quiser, porque onde abundar o pecado,
logicamente, segundo Paulo, irá superabundar a graça. Então eu vou pecar à vontade. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. É isso, ele está antevendo uma objeção que lhe fariam, e evidentemente esta objeção, que Paulo já recebia no seu tempo, ela é feita para todos nós que somos reformados hoje. Nós que somos reformados. As pessoas nos chamam de calvinistas, embora eu não sigo Calvino. Eu sou calvinista em muitas coisas, mas não sou calvinista em tudo. Então eu não sou calvinista porque eu sigo Calvino. Eu não sigo Calvino, eu sigo Jesus Cristo. E muito daquilo que Calvino ensinou está de conformidade com o Evangelho de Cristo. Calvino ensinou algumas coisas com as quais eu não concordo. Então eu não posso dizer que eu sou calvinista, porque eu não sigo Calvino, eu sigo Jesus Cristo. Agora, convencionou-se no mundo cristão teológico, especialmente protestante e evangélico, rotular-nos como calvinistas. Nós que somos orientados pela teologia chamada reformada, aquela teologia proveniente da reforma de Lutero. Assim como eu também não sou luterano porque eu não concordo com tudo que Lutero disse. Concordo com muito do que Lutero disse, mas não concordo com outras coisas. Então também não posso dizer que eu sou luterano. Vamos lá. Vamos às objeções que nos fazem hoje. Vocês calvinistas dão ênfase à exagerada à graça de Deus e se esquecem da lei, da contrapartida da lei, das obras, da importância da lei e das obras na vida do crente, do cristão. É esse tipo de acusação que a irmãzinha, que eu não vou citar o nome aqui, em respeito a ela, está me fazendo. Você dá muita ênfase à graça e se esquece da lei de Deus, se esquece das obras. Isso não é verdade. Até porque, veja só, entendam o meu lado aqui. Como ex-arminiano, que fui, enquanto adventista do sétimo dia, por 26 anos. O que eu mais recebi dentro da igreja adventista, o que mais me foi semeado, o que mais me foi inculcado, é que nós devemos fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. Para eu ser salvo, eu preciso guardar os mandamentos, todos eles. Todos eles. Quando eu digo todos, eu me refiro aos 10, são os mandamentos das tábuas que foram escritos ali pelo dedo de Deus nas tábuas que Moisés recebeu. Então, eu recebi esse ensinamento. Olha, para você ser salvo, isso dentro da igreja adventista, você precisa guardar todos os 10 mandamentos. Ok. Agora, estando lá dentro da igreja adventista, aliás, depois de me batizar na igreja adventista, aí me vieram com a seguinte afirmação. Bom, agora que você já foi batizado, você precisa continuar guardando os 10 mandamentos para que você não perca a sua salvação. Então, viram as duas coisas? São dois problemas. Primeiro, a igreja adventista afirmar que eu, para ser salvo, eu preciso primeiro guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Eu não serei salvo se eu não guardar todos os mandamentos, E depois que eu estou lá dentro, depois que eu sou batizado lá na igreja, a igreja me afirma o seguinte: olha, agora você tem que continuar guardando os mandamentos, tem que continuar guardando de modo infalível, porque senão você vai perder a sua salvação. Então, eu aprendi isso na igreja adventista. Eu fui bombardeado durante os meus 26 anos de adventismo com essa ideia de que eu tinha que, por mim mesmo, guardar os mandamentos de Deus, agora que eu já era adventista há muito tempo, porque senão eu perderia a minha salvação. Eu tinha que continuar guardando os 10 mandamentos, porque senão Deus não poderia me salvar. Daí provém toda a angústia que eu sentia em determinados momentos, quando eu percebia que eu não tinha capacidade natural para guardar os mandamentos. Daí todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, toda a minha desolação interior, porque eu não revelava isso para as pessoas, para os meus irmãos, porque eu poderia ser mal visto por conta disso depois. Então, eu vivia sempre com isso na minha cabeça.
Meu Deus do céu, eu preciso guardar os mandamentos de forma infalível, porque senão eu vou perder a minha salvação. Né? E é como disse um pastor, o Elias que me passou essa informação, como disse um pastor lá na igreja central de Cuiabá, vai que Jesus volta no momento em que você não está de bem com Deus, você transgrediu um pecado e não pediu perdão para Ele. Vai que Jesus volta e você dá o azar de perder a sua salvação. No momento em que Jesus volta e você não está de bem com Ele, você está com um pecado ali em aberto, né? Você transgrediu a lei de Deus, está com pecado em aberto ali, Jesus volta naquele instante, pega você com a situação em aberta, sem saldo na sua conta corrente, e aí? Você perde a salvação. Meu Deus do céu! Nós éramos obrigados a ouvir esse tipo de coisa, muitas vezes do próprio púlpito da igreja. Ora, o que tipo de sensação tem um crente que é sincero consigo mesmo, pelo menos? Ele pode até não ser sincero com os outros, mas consigo mesmo, porque ele não tem como esconder de si mesmo as verdades a respeito dele mesmo. Que tipo de sentimento sobrevém a uma pessoa que sabe, que conhece a ela mesma, sabe do seu potencial? O conhecimento, o sentimento que nos advém, e eu estou me inserindo nessa situação, é um sentimento de desolação, de desespero muitas vezes, em saber que eu não dou conta de cumprir a lei de Deus, não dou conta de guardar de modo infalível a lei de Deus, e que se Jesus voltar no momento em que eu estou com um problema em aberto, com uma questão em aberto, um problema, uma questão relativa à guarda dos mandamentos em aberto, e Deus me pega nessa situação, Jesus me pega nessa situação, eu perco a minha salvação. Por exemplo, Ellen White, eu não me lembro mais a página do Grande Conflito, mas eu posso trazer isso aqui depois. Ela nos diz que, lá no Grande Conflito, falando sobre o juízo investigativo, ela nos diz que haverá, no dia em que você se apresentar diante de Deus, a possibilidade de você ser questionado por pecados que você não confessou a Deus. E que Deus vai condenar você por pecados que você não confessou, porque você esqueceu esses pecados. Você perdeu esses pecados na memória, eles não estão na sua memória mais. E evidentemente você não os confessou, e Deus então lhe condenará por pecados não confessados. Porque você não se lembrou desses pecados e evidentemente não pôde confessá-los, e Deus vai condenar você. Gente, olha o absurdo desta afirmação. Quer dizer que a salvação também, ela pode ser perdida ou ganhada por uma questão de memória, boa memória no caso. Quer dizer que a salvação, ela está condicionada também, dentre outras coisas, à boa memória. E como eu vou confessar um pecado do qual eu já me esqueci? Eu não me lembro mais dele. Como é que eu posso confessar um pecado que eu me esqueci? Ele já não está na minha memória mais. Como que eu posso confessar algo que eu esqueci? É impossível. Então Deus vai me condenar por não ter confessado um determinado pecado que eu me esqueci. Porque a memória que Deus criou dentro de mim, e foi muitíssimo afetada pelo pecado, essa memória, ela não reteve, a capacidade que ela teve, ela é tão inferior e tão frágil, que ela não reteve todas as ações, especialmente as ações más que eu cometi, ali vivas dentro dela. De tal forma que eu pudesse me lembrar de todas estando diante de Deus para confessá-la, para confessar essas ações pecaminosas diante de Deus. Então vejam como isso é terrível e espantoso. Vejam como esse ensino é terrível e espantoso. Então nós permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É por isso que eu, vivendo sob o signo da guarda da lei, da obrigatoriedade de guardar toda a lei de modo infalível, porque do contrário eu perderia a minha salvação, é óbvio que quando eu conheço o Evangelho verdadeiro e descubro o que é graça, porque até então eu não sabia o que era graça, é óbvio que agora eu vou
respirar, aliviado, vou dar glórias a Deus, porque agora eu sei o que é evangelho, eu sei o que é graça. Eu sei que aquilo que me falavam dentro da igreja adventista não possui fundamento na Bíblia, não possui o crivo da palavra, não passa pelo crivo da palavra, não é chancelado pela palavra de Deus, e agora eu sei o que é evangelho, e agora eu começo a enfatizar a graça, não porque eu deixe de reconhecer a importância da lei na minha vida, mas não, é porque antes o que era me enfatizado, né, com muita força, era a questão da lei. Você precisa guardar a lei agora para não perder a sua salvação. Precisa guardar a lei para não perder a sua salvação. Se você não guardar a lei, você vai perder a salvação. Era isso que me era enfatizado dentro da igreja. Daí o fato de eu, de certo modo, dar muita ênfase à graça. Dar muita ênfase a esta graça, este evangelho maravilhoso que eu conheci, fora da igreja adventista. E Paulo tinha um problema, né? Toda vez que Paulo falava de forma verdadeira a respeito do evangelho, é como eu disse aqui agora, havia aqueles que não entendiam e achavam que pelo fato de não terem entendido, eles pensavam que Paulo pudesse estar equivocado. Eu acho que Paulo se equivocou aqui, eu acho que Paulo ele errou aqui. Não é possível, não pode ser assim. Está sem sentido, está sem nexo, não faz sentido isso que Paulo está falando. Além do mais, haviam aqueles que deliberadamente se comportavam desse modo, ou seja, não, independentemente de terem entendido ou não o que Paulo falava, eles eram inimigos de Paulo e queriam, evidentemente, objetar a Paulo de qualquer jeito. Por isso é que Paulo começa o capítulo 6 de Romanos aqui, fazendo essa pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque é como se Paulo estivesse dizendo isso, olha... Então, porque a graça de Deus é algo efetivo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vocês podem cometer qualquer tipo de coisa aí, porque não tem problema não, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Podem ficar à vontade, façam o que vocês quiserem. É isso mesmo que Paulo quis dizer? Óbvio que não, gente. Claro que não. Por isso é que ele está fazendo essa pergunta aqui no início do capítulo 6. Ele continua dizendo o seguinte: de modo nenhum. Olha a ênfase que ele dá aqui, a resposta negativa para essa pergunta. Quer dizer que então, pelo fato de eu ser salvo pela graça, eu posso sair por aí fazendo o que eu quiser, roubando, mentindo, matando, cobiçando o que é dos outros, desobedecendo meu pai e minha mãe, praticando ações idólatras contra Deus. Quer dizer que eu posso fazer tudo isso porque eu já fui salvo? É isso que Paulo está querendo dizer? Ele responde aqui: de modo nenhum. De modo nenhum. E aí ele continua: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Aqui as coisas começam a se complicar, porque o entendimento desse texto aqui, ó, de Paulo para o adventista do sétimo dia é da seguinte forma: quando Paulo diz aqui, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, o adventista ele vai entender isso aqui da seguinte forma: morrer para o pecado aqui, segundo Paulo, é deixar de praticar pecados, é não praticar nenhum tipo mais de pecado, é alcançar a capacidade de não pecar mais, não transgredir a lei de Deus de nenhum modo, não cometer nenhum tipo de ato ou ação pecaminosa. É desta forma que o adventista vai entender esse texto aqui. E eu reforço isso que eu estou dizendo para vocês, porque eu pessoalmente tive experiência com adventistas que pensam da forma como eu estou falando para vocês aqui. Há muitos anos atrás, eu ainda estava na igreja adventista, mas já tinha o entendimento do que era o evangelho, e evidentemente procurava passar isso nas minhas pregações, nos contatos que eu fazia com os irmãos que me questionavam a respeito. E eu, contactando uma irmã lá do Espírito Santo, através de e-mail, eu escrevi não é um artigo, eu escrevi, na verdade, o resumo da minha experiência dentro da igreja adventista para aquele site adventistas.com. E
E a pessoa responsável pelo site, se não me engano é o Robson, não sei se ele já foi pastor na igreja, eu não conheço a vida do Robson. Ele foi muito gentil comigo em postar a minha carta lá no adventistas.com. E essa irmã, lendo a minha carta, o resumo da minha conversão, da minha experiência com a igreja adventista, ela me questionou. Ela me questionou dizendo: irmão, não concordo com o que o irmão está dizendo aí a respeito do evangelho, a respeito da graça. E ela me disse o seguinte: por que eu não concordo, irmão? Porque eu já abandonei, eu já morri para o pecado, eu já abandonei todos os meus pecados, eu não peco mais. Esta irmã me afirmou isso. Eu respondi para ela o seguinte: irmã, a senhora sabe que quando a senhora põe a vossa cabeça no travesseiro à noite, quando vai dormir e olha para o teto, a senhora sabe que isso não é verdade. A senhora sabe que isso não é verdade. Isso não corresponde com a verdade a respeito de si mesma. A senhora não está falando a verdade, porque o que a Bíblia afirma é justamente o contrário. E fui tentando mostrar para a irmã que ela estava focada em pensar assim, em fazer tal afirmação. Ou seja, qual afirmação? Eu já morri para o pecado, eu não cometo mais nenhum tipo de ato pecaminoso na minha vida. E um outro irmão, uma outra experiência que eu tive a esse respeito, foi pregando numa igreja de Anápolis. E o irmão que era o primeiro ancião da igreja, não vou citar o seu nome também por uma questão de respeito, ao terminar o meu sermão naquele sábado de manhã, ele me abordou à porta e me disse o seguinte: irmão, eu não concordo com a afirmação do irmão de que nós ainda pecamos e de que nós não podemos vencer o nosso pecado enquanto Jesus não voltar. E então, educadamente, eu falei: irmão, pois não, eu queria que o irmão me dissesse por que o irmão pensa assim, me mostrasse na palavra de Deus, me desse um exemplo, me mostrasse na palavra de Deus que eu estou errado, que é possível vencer os nossos pecados aqui, as nossas ações, os nossos atos pecaminosos antes de Jesus voltar. Me mostra que eu estou errado. Então, ele não abriu a Bíblia para me dizer que eu estava errado, ele simplesmente me disse o seguinte: irmão, eu provo para o irmão que o irmão está errado, porque eu já fiquei, uma vez na minha vida, eu já fiquei 3 dias sem pecar. Eu fiquei 3 dias sem pecar. 3 dias. Irmãos, eu me segurei para não rir. Não rir. Porque senão ele poderia encarar aquilo como uma falta de respeito. E eu me segurei, porque o que eu havia acabado de ouvir da boca desse irmão era algo ridículo, passível de muitas risadas. Ora, a pergunta que ela salta, né, da nossa mente e da nossa boca, a pergunta natural depois de ouvir isso é o seguinte: por que então você não continuou a viver sem pecado? Só 3 dias você viveu? Por que você não continuou então, está vendo, até hoje sem pecado? Ora, meu Deus do céu, que coisa absurda! Isso sim é afirmação, como eu disse, ridícula, proveniente de uma mente que, eu não vou adjetivar de forma negativa essa mente, mas é proveniente de uma mente que não entendeu o evangelho, que nem entendeu o que é graça. Portanto, quando Paulo diz aqui: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, o que é que Paulo está querendo dizer de verdade com isso aqui? Se os romanos para quem Paulo escrevia não pecavam mais, não praticavam nenhum tipo de ação pecaminosa mais nas suas vidas, por que é que Paulo então está falando sobre isso? Qual é a necessidade de Paulo falar sobre isso? Qual seria a necessidade de Paulo falar sobre isso? Exortar os romanos a falarem, a pensarem sobre o assunto, a conhecerem um assunto sobre esse prisma. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Amados, vamos entender isso aqui conforme o próprio Paulo. Continuemos a leitura. Ou porventura ignorais, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Opa, aqui eu já estou começando a ver uma luz que poderá
ampliar o meu entendimento sobre essa questão. Como então entender que nós, os que cremos em Cristo, já morremos para o pecado? Como entender isso? Será que Paulo quer dizer que nós que já morremos para o pecado, deixamos de praticar agora automaticamente ações pecaminosas? Não pecamos mais de jeito nenhum, de forma alguma? É isso que Paulo está querendo dizer? Paulo vem explicando aqui, olha: ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele começa a explicar aqui, verso 4. Fomos, pois, olha só aqui, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi o sentido da expressão morrer para o pecado aqui em Paulo. Eu entendi o sentido dessa expressão. Paulo quer dizer uma coisa que é muito clara aqui nos versos 3 no verso 4, que fica muito claro aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês que passaram pelo batismo, vocês foram batizados, diz o verso 3 aqui, ó. Vocês foram batizados em Cristo Jesus na sua morte. Na sua morte. Então vejam, olha só. Quando você desce as águas do batismo, quando você é sepultado nas águas do batismo, todo o seu corpo é imerso nas águas do batismo. Aquilo é um símbolo do quê? Da morte. Da morte. Jesus num sábado, estava na sepultura, no túmulo lá de José de Arimateia. Estava morto. Quando nós somos sepultados, imersos na água do batismo, aquele é um ato simbólico da nossa morte. Morte com quem, segundo Paulo aqui? Morte com Cristo. Olha o verso 4. Pois fomos, olha só, olha aqui, sepultados com Ele na morte. Através do que mesmo? Através do batismo. Então, nós, quando somos imersos na água batismal, estamos morrendo com Cristo ali naquele instante. Morrendo com Cristo. Estamos sendo sepultados com Cristo ali. É isso que Paulo está dizendo. Porque quando Cristo, no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscita, como diz Paulo, que pela glória do Pai, quando ele sai da sepultura, quando ele sai do túmulo, olha o que Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Ou seja, nós não morremos de fato como Cristo morreu. Nós simplesmente passamos por um rito chamado batismo. Quando nós somos imersos na água, o batismo tem essa intenção de nos dizer que com aquele rito tipológico, simbólico, estou sendo sepultado, estou sendo morto com Cristo. E aí Paulo no verso 5 diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, através do quê? Do batismo, certamente, olha só como Paulo diz aqui, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Maravilha isso aqui. Agora eu entendi o que Paulo quer dizer com morremos para o pecado. A expressão morremos para o pecado. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, quando eu sou batizado, eu estou morrendo com Cristo. Quando eu saio das águas, estou ressuscitando com Cristo. Então, nesse instante, do ponto de vista de Deus, sob a ótica de Deus, sob a ótica do Evangelho, eu morri com Cristo e fui ressuscitado com Cristo. Morri com Cristo e fui ressuscitado com Cristo. Agora prestem atenção num parênteses que eu vou abrir aqui agora. Esse parênteses é por minha conta. Não estou querendo afirmar em hipótese alguma que todos aqueles que passam pela cerimônia, pelo rito do batismo,
são pessoas verdadeiramente salvas. Porque a gente sabe que muitas pessoas passam pelo rito do batismo sem ter um coração verdadeiramente convertido, por N razões, N motivos, muitos, variados são os motivos e as razões que levam uma pessoa a participar do rito do batismo sem estar com o coração verdadeiramente afetado pelo Espírito Santo de Deus, que lhe derramou graça, que lhe deu fé, que lhe deu arrependimento. Vocês sabem disso que eu estou afirmando aqui agora, vocês sabem que isso é verdade. Mas continuemos então. Quer dizer então que a expressão morrer para o pecado aqui em Romanos 6, ela tem esse sentido. Morrer para o pecado aqui, ela possui um sentido espiritualizado. Não, Paulo não quer dizer que aquele que foi batizado em Cristo, ele deixa de praticar atos pecaminosos aqui ou ali, ou durante toda a sua vida. Não é isso que Paulo está querendo dizer, mas é que do ponto de vista espiritual, ele morreu com Cristo, morreu para o pecado. Morreu para o pecado. E olha o que ele continua dizendo aqui no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele é referência a quem? A Jesus. Crucificado com ele, o nosso quê? Nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo lá na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Gente, se Paulo estivesse escrevendo para pessoas que não praticavam mais atos pecaminosos, por que dizer isso aqui? Qual a razão de exortar de forma grave, como ele faz aqui? Qual a razão? Se automaticamente um crente que se batiza em nome de Jesus, verdadeiramente, ele deixa de praticar atos pecaminosos, deixa mesmo de praticar atos pecaminosos, porque Paulo exorta, faz as exortações que ele faz, e aí não é só em Romanos, nas suas outras epístolas também, não só Paulo, bem como Pedro, Tiago. Você vê que a Bíblia, boa parte da Bíblia, é constituída por doutrinas e exortações, gente. Exortações graves, gravíssimas. Então a gente sabe disso. Por que existem as exortações? Porque tanto Paulo quanto os outros apóstolos e o próprio Cristo sabia que estava falando, né? Jesus não escreveu nada. No caso de Jesus é só falando. Mas os apóstolos falando e escrevendo para pessoas que, embora fossem pessoas alcançadas pela graça, eram pessoas que, evidentemente, eram pessoas falhas, defeituosas, frágeis e com uma incapacidade natural de não viver obedecendo a lei de forma infalível, ou seja, pecando, praticando pecados, atos, ações pecaminosas. É por isso que existem as exortações, é por isso. Do contrário, não haveria sentido para as exortações. E Paulo diz aqui, sabendo que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo está aqui incentivando os romanos a vencerem a força dos hábitos pecaminosos, ou seja, a lutarem contra isso mesmo, contra o pecado na vida deles. Assim como eu devo lutar contra os pecados na minha vida. Eu devo batalhar contra isso. Eu devo me esforçar contra isso. E não é, veja bem, não é porque senão eu vou perder a minha salvação. Nada disso. Eu já sou um novo homem com Cristo. Eu já morri para o pecado. Do ponto de vista espiritual, eu já fui justificado, porque Jesus ressuscitou para me dar justificação. É o que ele diz aqui em Romanos 4, 25. Já fui justificado, então não há mais como eu perder a justiça de Cristo, porque a justiça de Cristo me foi imputada de graça. Se a justiça de Cristo me foi imputada de graça, Deus não pode tomá-la de mim por eu fazer algo errado, porque esse mesmo Deus que imputou a sua justiça de graça na minha vida, sabe que eu não teria o poder de guardar a lei de modo infalível. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo para vocês aqui? O próprio Deus sabe, sempre soube, que a humanidade, depois do pecado de Adão, não teria poder natural para guardar a lei. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus não foi pego de surpresa em relação a isso. E a gente tem que considerar isso.
próprio Cristo, ele censurou ali os fariseus de muitos modos e maneiras, em diversas ocasiões, né? Fariseus, saduceus, judeus de um modo geral, que gostavam de ficar pegando no pé de Jesus, né? Mas o próprio Cristo, em João 7,19, diz assim para os judeus, ó: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Ninguém entre vós a observa. Aquele conjunto de leis que Deus deu para Moisés entregar para o povo, em número de 613 mandamentos, Deus sabia que esse povo não tinha a mínima condição de obedecer. Por que Deus deu então uma lei que ele sabia que o povo não tinha poder natural para obedecer? Muita gente já me perguntou isso. Por que Deus dá então uma lei que ele sabe que o povo não tem condições naturais para obedecer? Abram em Deuteronômio, capítulo 31, verso 29. Deuteronômio 31, verso 29 diz assim: porque sei, vejam só como Deus fala com Moisés ali. Pouco antes de Moisés morrer, Deus fala com Moisés muitas coisas, dá muitas instruções para Moisés, né? Para que ele pudesse instruir depois Josué, o próprio povo. Deus diz assim para Moisés, ó: porque sei que depois da minha morte... Aliás, Moisés aqui falando, né? Moisés falando depois de receber as instruções de Deus. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Por que Moisés disse isso aqui? Eu estou confundindo esse verso aqui, 29, com outro anterior, que Deus fez justamente isso com Moisés. Deus mostrou para Moisés, pouco antes dele morrer, que o povo não o obedeceria. Olha só o verso 16 aí mesmo, de Deuteronômio 31. Disse o Senhor a Moisés. Gente, o Senhor aqui, essa palavra Senhor, é aquela palavra hebraica conhecida como tetragrama, constituída por 4 consoantes, YHWH. Disse o Senhor, palavra do próprio Deus, disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais. Veja que você está ali próximo da morte, né? E este povo, olha só o que Deus fala: e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Olha só que Deus maravilhoso. Ele nos deu a sua lei. Primeiro lá no Éden, e nós desobedecemos. E agora de novo, muito tempo depois, agora já no tempo ali de Moisés, né? Deus tira o povo ali do Egito, e imediatamente após ele dá a lei de novo para o povo. Ele como que reforça aquele pacto das obras que foi feito lá no início com Adão e com Eva lá no Éden, né? Obedeçam-me e vocês viverão. O pacto do Sinai, a aliança do Sinai, tem como premissa básica isso que eu acabei de dizer: obedeçam-me e vocês vão viver. Desobedeçam-me e vocês vão morrer. Nem entrar na terra que eu separei para vocês vão. A premissa básica era essa. Mas Deus sabia o seguinte, que o povo não obedeceria a sua lei. Deus deu a lei, mas sabia que o povo não obedeceria a sua lei. Mas por que então que Deus deu a sua lei? É a pergunta que muita gente já me fez e continuou fazendo. Ora, bolas,
É para que você soubesse que você, sem Deus, é impotente. Sem Deus você está condenado por essa própria lei, por essa mesma lei. Sem Deus você está perdido. Porque é esta lei que avulta a consciência de pecado em você mesmo. É esta lei que mostra a sua real condição diante desse Deus santo que é o nosso. Se esta lei não vem e não mostra toda a malignidade do seu pecado, das suas misérias, das suas mazelas, da sua pobreza espiritual, você não teria consciência da sua miséria espiritual, você não teria consciência de que você é impotente para fazer algo e poder salvar-se por si mesmo sem Deus nessa história. Então a lei tem esse papel importantíssimo. A lei nos foi dada não porque Deus sabia que nós poderíamos guardá-la de modo perfeito e infalível. Não, definitivamente não. A lei nos foi dada, nos foi concedida para que nós soubéssemos que nós não somos nada, não temos poder para construir ou desenvolver a nossa salvação por nós mesmos. Estamos condenados e perdidos, irremediavelmente perdidos, sem Jesus. É para isso que a lei foi dada. E Paulo continua aqui, verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você não morreu com Cristo pela fé, quando você se batiza? Morreu, eu morri. Você, quando sai das águas batismais pela fé, você não ressuscitou com Cristo? Cristo não ressuscitou? Você também ressuscitou com Cristo pela fé. Então eu ressurgi com Cristo. Morri com Cristo, mas ressurgi com Ele. É isso que Paulo está dizendo. E quem morreu, justificado está dos seus pecados. Ou seja, o pecado já não tem mais condição de me condenar. E nós vamos ver aqui por que Paulo diz isso, né? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Verso 7. Acabou. Ora, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ora, se eu pela fé já morri com Cristo, é óbvio que eu tenho que crer que com Ele, com Cristo, eu vou continuar vivendo. E é essa vida que eu tenho agora. Eu vivo com Cristo. Eu não vivo sem Cristo, eu vivo com Cristo. Agora isso significa que eu já ganhei o poder, ou já adquiri o poder de não cometer mais nenhum tipo de ação pecaminosa? Não, não significa isso. Agora, significa também que eu devo desconsiderar isso, ou considerar isso como algo banal, algo normal, algo natural? De forma nenhuma também. O pecado não é algo normal. Eu como cristão, não posso conceber a ideia de que o pecado é algo normal, é algo natural. Não, de forma alguma. O pecado é algo que ofende a Deus e também me ofende. É algo terrível que ocasionou a condenação do mundo. Deus deu só uma ordenzinha lá no Éden. Vejam só como é o pecado. Uma ordenzinha: não comam do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem vocês vão morrer. E olha só no que deu desobedecer essa ordenzinha. No que deu. Todo mundo condenado. Todo mundo condenado. De tal forma que se Deus agora não age por sua livre e soberana vontade, no sentido de salvar aqueles que Ele quer salvar, não há salvação de modo algum, de jeito nenhum, para ninguém. Verso 9 de Romanos 6. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Olha só que coisa maravilhosa. Cristo morreu, ressuscitou, ele não morre mais, a morte não tem domínio sobre ele. Da mesma forma, a morte já não tem domínio sobre mim. Eu posso até morrer aqui, esse corpo meu pode até morrer, mas a morte não tem domínio sobre mim. Eu não sou mais cativo da morte, não sou escravo da morte. Eu já morri com Cristo pela fé, portanto eu estou liberto da escravidão da morte, estou liberto do pecado. Eu não morro mais. Esse não morrer mais é morrer a segunda morte. Não é essa morte natural que eu posso morrer daqui a pouco, inclusive. E você também. Não é essa morte. A morte que Paulo está falando é a morte eterna, é a segunda morte. É a condenação eterna. Então veja, assim como Cristo já não morre mais, eu e você também já não podemos morrer mais, meu irmão. Olha a glória do Evangelho se revelando aqui. A morte já não tem domínio sobre ele, muito menos sobre você e sobre mim. Olha o verso 10. Porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
De uma vez por todas Cristo morreu para o pecado, assim é comigo também. Pela fé eu morri com Cristo. Pela fé eu ressuscitei com Cristo. Acabou, eu morri, eu estou justificado do meu pecado. Mas é porque eu sou bonzinho, sou santinho agora? Não, por conta do que Cristo fez na cruz. Vejam que Paulo sempre evoca Cristo. Cristo, o que ele fez na cruz. E fora dela, né? Verso 11, assim também, olha só, verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso, porque Paulo evoca uma palavra aqui que ela é de cunho cognitivo. Considerai-vos mortos para o pecado. Cristo já não morreu uma vez por todas e já não morre mais, ele vive para Deus. Assim também vocês, considerai-vos mortos para os pecados. Para que Paulo está dizendo isso aqui? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que Paulo pede para que nós nos consideremos mortos para o pecado? É para que a gente vá vencendo paulatinamente, progressivamente, as ações pecaminosas. Para que a gente vá deixando o pecado, as ações pecaminosas de lado, irmãos. Vejam só o que ele diz aqui então no verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ora, é para isso que ele está falando, o que ele está falando aqui no capítulo 6. É para isso aqui, olha. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe o pecado reinar no vosso corpo mortal, porque vocês já morreram com Cristo e já ressuscitaram com Cristo. Então agora considerem-se mortos para os pecados. Por isso, não deixe o pecado reinar no vosso corpo, irmãos. Está aqui. Se deixar de praticar atos pecaminosos fosse algo normal, natural, Paulo não precisaria exortar da forma como ele está exortando aqui em Romanos 6. Não deixe o pecado, ou seja, as ações pecaminosas reinar no vosso corpo mortal. Não deixem, porque vocês já morreram com Cristo e já ressuscitaram com Cristo pela fé. Olha o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vejam só isso, amados. Olha que exortação forte aqui no sentido da gente procurar se santificar. Não ofereçam os vossos membros ao pecado. Não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Essa é uma exortação forte e grave. Essa luta que eu e você temos que travar todo santo dia. Não oferecer os nossos membros, procurar não oferecer os nossos membros para o pecado, os membros do nosso corpo para o pecado. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Porque eu, pela fé, já ressurgi com Cristo dos mortos. Eu, pela fé, já fui justificado do meu pecado, porque eu morri com Cristo. Olha o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que significa isso aqui? O que Paulo quer dizer não é que vocês não pecarão mais, porque senão ele estaria se contradizendo aqui, né? Não quer dizer que o crente deixa de praticar agora atos pecaminosos de todo jeito, de toda forma, não. Não é isso, porque se fosse isso, ele estaria se contradizendo. Ele está justamente exortando os crentes em Romanos a não oferecerem mais os membros do seu corpo, do vosso corpo, ao pecado. Ele está exortando, advertindo, insistindo, clamando. Por quê?
Porque Paulo faz uma afirmação, o pecado, é negativa essa afirmação, do ponto de vista textual, mas ela é positiva do ponto de vista espiritual, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vejam, o pecado, ele não tem domínio sobre o crente, o verdadeiro crente. O pecado não domina o crente. Mas em que sentido ele não domina? No sentido do crente viver pecando. Porque como o próprio apóstolo João escreve nas suas epístolas, eu não me lembro mais ao certo aqui qual é o capítulo e qual o versículo que ele diz. É João, nas suas epístolas. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia, para mostrar para vocês o sentido da afirmação de Paulo em Romanos 6,14, quando ele diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós ou sobre você, o pecado não terá domínio. Achei. Abre aí em 1 João, depois a gente volta em Romanos 6, tá? Se quiser marcar lá. Abre em 1 João, capítulo 3, o verso 6. Olha, 1 João, capítulo 3, o verso 6 diz assim: todo aquele que permanece nele. Permanecer nele é uma referência a quê? A Cristo. Quando eu ajo pela fé, eu creio no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Quando eu creio, porque Deus me deu fé para isso, eu estou agora em quê? Na posição de quê? Na posição de filho de Deus. Estou em Jesus. Ou seja, tudo que Jesus fez me pertence. Eu estou nele. E ele está onde hoje? Não está lá do lado de Deus no Santíssimo? Ao lado de Deus. Está ali ao lado de Deus. Deus Pai aqui, Jesus no trono, ao lado de Deus lá no Santíssimo, lá no céu. Se eu estou nele, eu estou em Jesus, eu estou do lado de Deus, porque Jesus está ao lado de Deus e eu estou em Jesus. Vejam a maravilha disso, irmãos. A união com Cristo me faz obter esse privilégio maravilhoso que é em Jesus estar agora ao lado de Deus. Isso é maravilhoso. Então todo aquele que permanece nele pela fé, olha aqui, olha a afirmação de João: não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. João não está afirmando aqui que aquele que permanece nele, em Jesus, não peca de modo algum, ou seja, não comete atos pecaminosos. Não é isso que João está dizendo aqui. Não é isso. João dissesse assim: olha, todo aquele que nele permanece, ou que permanece nele, não vive cometendo atos pecaminosos. Aliás, não comete atos ou ações pecaminosas. Se João dissesse isto, aqui no verso 6, ele estaria contradizendo-se, porque no capítulo 1, ele escreve o seguinte, olha só o que ele escreve. Capítulo 1, aí mesmo, na primeira epístola de João, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Então veja, o que João está querendo dizer aqui no verso 6 da sua primeira epístola, capítulo 3, verso 6, não é que nós não cometamos, não é que nós não praticamos mais ações pecaminosas quando nós estamos em Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a gente não vive pecando. É isso que Paulo quer dizer ao afirmarem, volta aí para Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre você. Por que o pecado não terá domínio sobre você, meu irmão? Porque você, pela fé, já morreu para aquele pecado no qual você nasceu, o pecado de Adão, o pecado original, aquele pecado que condenava você, no qual você nasceu. Você já morreu para ele quando você se batizou com Cristo. E quando você sai das águas batismais,
Você está ressurgindo pela fé com esse Cristo maravilhoso que já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele, assim também já não tem domínio sobre você mais. Estou falando da segunda morte. Paulo está falando da segunda morte aqui, em Romanos 6. Por isso é que o pecado não terá domínio mais sobre nós, e não tem mesmo. Antes o pecado nos fazia de gato e sapato. De gato e sapato. Hoje o pecado não tem domínio sobre nós. Isso não quer dizer que a gente não cai aqui, não cai acolá, não cometa uma ação de pecado ali, outra ação pecaminosa lá. Não é isso. Ele já não tem mais aquele domínio, aquela coisa de nos dominar, como se nós fôssemos escravos mais. Porque o nosso corpo, como diz Paulo em Romanos 7, a gente não vai ver isso hoje, inclusive eu já falei sobre isso aqui, o nosso corpo, os membros do meu corpo, neles habitam o quê? O pecado. O pecado habita neles. Paulo disse isso aqui em Romanos 7, eu não vou ler agora porque eu já estou sem tempo. Então é isso que Paulo está afirmando aqui no capítulo 6, verso 14. O pecado já não terá domínio sobre vocês. E olha a razão pela qual o pecado já não tem domínio mais sobre nós. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, né? Não estão, ou não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o que quer dizer isso também agora aqui? A lei deixou de existir? Claro que não. Existe. A lei existe. Mas o que acontece é o seguinte, é que agora, na posição em que você está, eu estou em Cristo. Morri com Cristo, ressuscitei com Ele. Eu estou nele. Pela fé eu estou nele. Sou filho de Deus. Já fui justificado do meu pecado. Já morri com Cristo, já ressuscitei com Cristo. Eu não estou mais debaixo dessa lei que me condena. Não é que a lei deixou de existir, não. É que ela não tem mais o poder de me condenar. Porque eu estou debaixo da graça. Essa graça pertence a quem? A Jesus Cristo, que morreu no meu lugar, pagou o preço dos meus pecados passados, presentes e futuros também. É isso. Eu não estou mais debaixo dessa lei, não é porque ela deixou de existir, mas é porque Cristo já morreu para esta mesma lei, já pagou o preço dos meus pecados, então agora eu estou debaixo da graça desse Cristo maravilhoso que cumpriu a lei por mim. Estão me entendendo? É isso que Paulo quer dizer aqui, é por isso que o pecado não tem domínio sobre nós mais. E eu preciso encerrar, e ele diz aqui no verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, tá vendo? Agora porque eu já estou salvo, eu vou andar por aí cometendo todo tipo de mal feito? Agora porque eu já estou salvo em Cristo Jesus, então eu vou mentir, vou matar, vou roubar, vou cobiçar o que é do outro? Hã? É essa a lógica da coisa? Claro que não. Paulo não está incentivando ninguém a pecar. Eu não estou aqui incentivando ninguém a pecar quando eu falo da graça. Pelo contrário. Estou incentivando você a descobrir isso. A esse aspecto do evangelho maravilhoso que você nunca descobriu dentro desta igreja que possui uma das teologias mais corruptas da face da terra, que é a igreja adventista do sétimo dia. Uma das teologias mais perniciosas, mais perigosas, mais delinquentes, mais mentirosas e corrompidas da face da terra é a teologia da igreja adventista do sétimo dia. Tenha cuidado com esta denominação é perigosa, possui uma teologia perigosa, corrupta, mentirosa, que não possui a chancela bíblica. Essa teologia desconhece o evangelho de Deus. Cuidado, muito cuidado. Porque eu já estou salvo, então aqui agora, nós reformados, incentivamos as pessoas a saírem por aí pecando. É isso? Isso é uma mentira deslavada que atribuem a nós, de forma irresponsável. Verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo está exortando gravemente os crentes em Romanos a irem, sabe, abandonando as práticas pecaminosas, porque agora eles pertencem a Deus. Essa é a motivação. Verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Nós fomos entregues a esta forma de doutrina. Que forma de doutrina é esta?
Que forma de doutrina é esta que nós fomos entregues? Olha, nós somos salvos, única e exclusivamente pela graça, e nós nos apossamos desta salvação pela fé. É a justificação que se dá pela fé. É esta forma de doutrina a qual nós fomos entregues. Verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós já estamos libertados do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. É o pecado princípio. Não é pecados atos, ações pecaminosas. Porque no nosso corpo, como diz Paulo em Romanos 7 aí na frente, nosso corpo habita o pecado. O pecado está nos membros do nosso corpo. Ele habita, ele está aqui ainda. Nós só nos livraremos desse corpo pecaminoso, esse corpo de morte aqui, quando Jesus voltar e transformá-lo. Nós não vamos viver sem corpo. Mas nós vamos viver com um corpo transformado. É isso que vai acontecer. E Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz, olha, quando Jesus estiver voltando, aquilo que é corruptível se transformará em corpo incorruptível. É só quando Jesus estiver voltando. Até lá, o pecado habitará em nós. Mas nós já estamos libertos do pecado que nos condenava. Desse pecado que nos condenava, nós já estamos libertos, é o que diz a palavra. Nós fomos feitos agora servos da justiça. Qual a justiça? A minha justiça? A sua justiça? Não, a justiça de Deus. Verso 19, fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Tá vendo? Paulo está escrevendo pra gente que ele sabe que é frágil do ponto de vista da carne. A carne é fraca, frágil. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Servirem à justiça não para a salvação. Já fomos salvos. É servir agora, olha só, verso 19. Oferecer os nossos membros para servirem à justiça para a santificação. É diferente. E santificação não é uniforme. Porque eu tenho um tipo de experiência com Deus, você tem outra, e assim sucessivamente. Santificação não é uniforme. Eu posso estar aqui embaixo em termos de santificação, você pode estar um grau acima de mim, né? Outros estarão mais acima do que você, outros estarão mais embaixo do que nós, e assim vai. Santificação é algo subjetivo, relativo, porque a relação com Deus é diferente. Eu tenho um tipo de relação com Deus e a minha relação com Deus não pode, ela provavelmente não pode ser semelhante, ela pode ser diferente da sua relação que você tem com Deus. Verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Isso é fácil de entender. Aquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que ele encerra o capítulo 6 de Romanos. Você viu só que numa sentada, num só capítulo da Bíblia, capítulo 6 de Romanos, você viu, você que está me assistindo agora percebeu que Paulo faz exortações gravíssimas, importantíssimas, no sentido de nós procurarmos cada dia mais estabelecermos uma santificação prática real na nossa vida, ou seja, vencendo as práticas pecaminosas, porque a nossa carne é fraca, como ele diz aqui. É por isso que ele exorta. Ele não exorta, não é porque nós não fomos salvos, não. Ele não exorta, não é porque nós podemos perder a salvação, não. Ele nos exorta é para que nós continuemos desenvolvendo a santificação de tal modo que a gente vai vencendo o pecado dia a dia, vencendo o pecado dia a dia, até que quando Jesus voltar, ele nos livre de uma vez por todas do pecado que habita em nós, em mim e em você, como diz Paulo em Romanos 7, a gente não vai ler agora. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa iluminar a sua mente para que você entenda isso de fato e de verdade. E eu quero dizer para essa irmã que está me provocando através dos e-mails, isso, irmã,
A senhora conhece muito de Bíblia, mas conhece pouquíssimo de Evangelho. Pouquíssimo de Evangelho. A senhora não sabe do que está falando quando a senhora faz afirmações em nome do Evangelho. A senhora está fazendo afirmações em nome do seu entendimento, do entendimento que lhe foi passado pela sua igreja, pela sua denominação. E esse entendimento de Evangelho que a sua denominação te passou, ele está equivocado. Equivocado. Portanto, eu não estou aqui incentivando, até porque não tenho autoridade para isso, ninguém a pecar. Não, de forma alguma. Não estou enfatizando somente a graça em detrimento da lei, de forma alguma. E bati esse papo aqui hoje com vocês na TV Caminho Livre, para mostrar que meu entendimento sobre o Evangelho, esse entendimento que hoje eu tenho sobre o Evangelho, eu nunca o adquiri dentro da Igreja Adventista. É o entendimento bíblico, é o entendimento verdadeiro, é o entendimento da palavra. Eu não tenho medo de abrir a palavra para ninguém. Para ninguém. Para doutor nenhum, para guru adventista nenhum, muito menos para você, bebezão, que está me assistindo. Você que está utilizando as minhas imagens aqui da TV Caminho Livre para tentar, né, me ridicularizar. Continue fazendo isso aí, bebezão. Quanto mais você faz isso, mais Deus toca no coração das pessoas para que as pessoas assistam esse canal e recebam de graça a água da viva através da exposição da palavra dele. Tá bom, bebezão? Continue utilizando os meus vídeos aí para fazer as diatribes que você sempre faz. Um dia você ainda vai crescer, né? Porque você não pode continuar a beber para sempre, né, bebê? Mas eu oro por você, para que Deus amadureça essa mentalidade fraca que você tem relativa ao Evangelho. Você te conhece o verdadeiro Evangelho, bebezão? Você é um fracote no Evangelho. Você é um fracote, os seus argumentos são fracos, são deturpados, são doentios, são pobres, são medíocres, porque você vem de uma denominação pobre, medíocre, fraca, doente, espiritualmente doente, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você defende uma igreja mentirosa, bebezão. Mentirosa, corrupta, de uma teologia corrupta, mentirosa, tá? Durma com essa aí, bebezão. Durma com essa. E que a glória de Deus se revele na sua vida, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.